Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de agosto e teremos aula de Ética e Cidadania e vamos também trabalhar com o nosso paradidático. Vai pegando o seu material, se ajeita no seu cantinho para a gente poder começar a nossa aula. Vamos lá? Hoje nós vamos falar, na nossa disciplina de Ética e Cidadania, sobre o desemprego. Então, você vai pegar o seu livro de Ética e Cidadania e vai abrir nas páginas 85 e 86. Vamos lá? Trabalho versus desemprego. Nossa formação doméstica e acadêmica nos prepara para sermos adultos responsáveis e cuidar de nossa preparação profissional. Também para que possamos nos sustentar e dar uma vida digna à família que desejamos construir. Assim, quando atingirmos certa idade e certo grau de formação acadêmica, estaremos prontos para ingressar no mercado de trabalho. Desde que as primeiras sociedades surgiram, há muito tempo, o trabalho consiste em executar atividades que remunerem, ou seja, que paguem, e garantam a subsistência de algum modo. Ao longo do tempo, as formas de trabalho mudaram e evoluíram, mas depois da criação das máquinas, na época da Revolução Industrial, as vagas começaram a diminuir. Vocês se lembram que a gente estudou sobre Revolução Industrial? Vamos dar uma refrescada na nossa memória. Revolução Industrial. A Revolução Industrial gerou grandes transformações no modo de produção. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro. O que é isso? Um modo de produção manual, que usa as mãos, que utilizava a capacidade artesanal daquelas pessoas que a produziam. Assim, a manufatura, o trabalho manual, foi substituído pela maquinofatura. Com a maquinofatura, não era mais necessário a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa, manuseando as máquinas, conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais e muitas pessoas perderam seus empregos. Hoje em dia, sobretudo por causa da grande mecanização e da tecnologia, os trabalhadores são substituídos, gerando desemprego e problemas sociais de grandes dimensões. Como vocês podem ver aí, um exemplo nessa figura, nós temos aí uma plantação agrícola. Antigamente, os agricultores, várias pessoas plantavam, tinha que cavar lá na enxada, fazer o plantio, regar, cuidar, se fosse para colocar veneno, para matar alguma praga, tinha que ir lá manualmente, então a gente precisava de várias pessoas para fazer esse trabalho. Hoje em dia, com a tecnologia, olha aí, nós temos uma máquina, esse tipo de trator, que faz todo o serviço, que cava a terra, que coloca a semente, que depois faz a colheita, que separa os grãos. Uma pessoa só opera essa máquina e não precisa mais de tantas pessoas. A tecnologia é boa, mas com isso fez o quê? Que muitas pessoas perdessem os seus empregos, infelizmente. Vamos ver alguns outros exemplos. Numa fábrica de carro, como vocês podem ver nessa imagem preto e branco, nós temos uma fábrica que tinha várias pessoas trabalhando para montar um carro só. Enquanto hoje em dia, com a tecnologia, nós vemos aí vários braços mecânicos, uma pessoa só pode operar essas máquinas e as máquinas fazem todo o trabalho pesado. Numa fábrica de tecido, antigamente precisava de várias pessoas para fazer todo esse trabalho. Hoje em dia, as máquinas substituem as pessoas, Infelizmente, as pessoas perderam seus empregos com a tecnologia. Numa padaria,
né? Se você for observar antigamente, numa fábrica que fazia biscoitos, antigamente tinha que ser várias pessoas para fazer todos os biscoitinhos manualmente, né? Todas as bolinhas, as rosquinhas. Hoje em dia, olha como é aí embaixo, uma máquina corta, mistura a massa, já faz sair do tamanho certo, já coloca dentro do chocolate, já sai empacotado, embalado, tudo higienizado, tudo pronto. É mais rápido, mas também precisa de menos pessoas para trabalhar, ocasionando assim o maior número de pessoas desempregadas. Cada vez mais é preciso estar preparado e qualificado profissionalmente para manter-se no mercado de trabalho. Como eu posso me qualificar para o mercado de trabalho? Você pode estudar idiomas, né? Ou estudar uma língua, ou inglês, ou francês, alemão, você pode escolher. Você pode fazer cursos curtos de atualização, pode fazer uma graduação, uma faculdade e cursos complementares. Então, esses são 4 de alguns passos que você pode fazer para se qualificar, né? Quando você for arranjar um emprego, se você tiver alguns desses requisitos, com certeza a probabilidade de você ser chamado vai ser maior do que uma pessoa que não sabe falar o idioma, que não é formado, que não tem nenhum curso. Então, quanto mais você estuda, tem curso, se aprimora, mais chances você tem no mercado de trabalho. Quais instituições oferecem cursos gratuitos? Porque, gente, a gente sabe que nem sempre todas as pessoas têm condições, né, de pagar um curso. Tem, claro, milhares de cursos, mas cursos são caros. Mas existem algumas instituições que oferecem esses cursos gratuitamente. Vamos olhar quais são. Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, o SENAC, o SENAI e o SESI. São algumas instituições que oferecem cursos, não é sempre que tem. Às vezes, né, se você ficar de olho nos sites, nos jornais, às vezes aparece, né, o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, também lança alguns cursos. Então, se você ficar de olho, você pode fazer esses cursos gratuitamente e com certificado. Você quer fazer um curso gratuito de língua? Tipo, se eu quiser aprender um inglês, um espanhol, um alemão, como é que eu faço se eu não tiver condição? O INPE é uma instituição que ele oferece cursos de línguas. Agora, não é só você chegar lá, se inscrever e fazer, como nesses outros. Você precisa fazer uma prova. Você estuda, ele dá os conteúdos, você estuda e faz essa prova. Se você conseguir passar, aí sim você vai fazer esse curso gratuitamente, porque muitas pessoas também querem fazer um curso gratuito e ele é super reconhecido. Então, se você quiser, né, trabalhar fora do país ou em hotéis, aeroportos, né, que tem uma movimentação de pessoas, de estrangeiras que falam outras línguas, a probabilidade de você conseguir um emprego desse tendo curso de línguas é bem maior. Para que haja qualificação, é necessário que os governos invistam em educação e ampliação das vagas de emprego para que a população não sofra com a falta de trabalho, para que as pessoas se mantenham e sustentem as suas famílias de modo digno. Como eu disse para vocês, nem sempre tem esses cursos, então é de responsabilidade dos nossos governantes oferecer, né, cursos, incentivos e oferecer meios para que as pessoas possam estudar, se qualificar e também oferecer empregos, né, para que as pessoas tenham uma vida digna. Qual o percentual hoje de desemprego no Brasil? Porque vocês sabem que com a pandemia muitas pessoas perderam o emprego e o número de pessoas desempregadas aumentou muito. E esse ano, desde 2012, nunca houve um número maior como desde 2012, que foi de 14,7% de pessoas. E quanto dá isso em pessoas no nosso país? 14,8 milhões de pessoas estão desempregadas. Mais que uma forma de subsistência, o trabalho também é uma forma de realização do ser humano, pois ele exerce um papel social e de garantias de direitos básicos para a população. Quais são esses direitos? Educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.
Através do trabalho, a força intelectual dos seres humanos se materializa naquilo que eles produzem e assim buscam transformar o mundo num lugar melhor para todos. Então, o que fazer para diminuir o desemprego? É necessário que os nossos governantes invistam na educação, oferecendo cursos de capacitação profissional, a fim de que a população possa ter oportunidade de se qualificar e ocupar os diversos postos de trabalho existentes no mercado. O trabalho pode ser físico ou intelectual. Ele tem como objetivo a obtenção ou a transformação de alguma coisa, baseado no pagamento de salário pelo esforço ou pelo tempo realizado. Vocês podem ver aí dois tipos de trabalho. Um trabalho físico, um pedreiro, ele usa, a força dele para poder fazer a massa, levar tijolos, construir uma casa. E na outra imagem nós podemos ver uma psicóloga. Ela também trabalha, mas com o intelecto, ajudando pessoas com problemas, com algumas dificuldades emocionais, Então, é um tipo de trabalho também, intelectual. A todo trabalho é devido o pagamento de salário. Está estabelecido na Constituição da República de 1988. Então, toda pessoa que trabalha, ela tem o direito de receber o seu salário. Existem várias formas de trabalho. O doméstico, antigamente era considerado trabalho de mulheres ou meninas. Hoje, como as mulheres trabalhando fora, o trabalho doméstico deve ser dividido entre todas as pessoas que vivem na casa, homens, mulheres, meninos e meninas. Afinal, gente, todo mundo come, todo mundo suja, todo mundo utiliza a casa, então você tem que ajudar a mamãe e o papai, tá certo? Colocar seus brinquedos no lugar, chegar da escola, coloque sua farda no local, seu sapato, seu material, ajude, porque também quem usa também, tem que ajudar a limpar, tá certo? Nada de preguiça, tem que ajudar a mamãe e o papai. Temos também o urbano, variedade de trabalho dos centros urbanos mais caracterizado pela prestação de serviços e pelo comércio. Olha aí um tipo de trabalho urbano, um vendedor aí da Casa Pio que trabalha no comércio. Temos também o trabalho rural, tipo de trabalho próprio das regiões agrárias, mais caracterizada pela produção, comercialização de alimentos e agronegócio. O autônomo é quando a pessoa trabalha por conta própria, sem estar ligada diretamente a uma empresa, mas tem a documentação regulamentada. Então, às vezes a pessoa ela pode ser uma manicure, ela pode ter um salão de beleza, tem todos os registros dela, ela paga todos os impostos, mas ela é o seu próprio patrão. Ela não é empregada, ela assina a carteira de outras pessoas, Ou então ela trabalha só com ela mesma, certo? É um trabalhador autônomo. Quando a pessoa trabalha para alguma empresa e tem carteira de trabalho assinada, é chamado de trabalho formal. Por exemplo, nós que somos professores, nós trabalhamos de carteira assinada, certo? É um trabalho formal, que tem toda a regulamentaçãozinha, você tem que obedecer às leis, certo? Tudo direitinho. Quais os benefícios de um trabalhador de carteira assinada tem? Remuneração com valor igual ou superior ao salário mínimo nacional. Ou seja, se você tem carteira assinada, você não pode receber menos do que está estabelecido, certo? Então, por exemplo, o salário mínimo é R$ 1.100. Ninguém pode receber menos do que isso, certo? Quem trabalha de carteira assinada tem esse direito, certo? Férias remuneradas. Quem não tem carteira assinada fica de férias, mas não recebe nada. Mas quem tem um direito de receber. Contribuição ao INSS para uma aposentadoria ou recebimento de auxílio. Quando você vai se aposentar, você recebe, você não trabalha, mas recebe esse benefício. Ou então, quando você sofre algum acidente, você tem esse auxílio, certo? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, Vale Transporte, Aviso Prévio e 13º salário. Então, temos vários benefícios para quem trabalha de carteira assinada.
E temos também o trabalho informal, como essa moça aí que está, né, distribuindo panfleto, né, são às vezes um bico que a pessoa faz aqui e ali. Quando essa pessoa trabalha sem qualquer regulamentação, é chamado de trabalho informal, certo? Também temos o trabalho voluntário, é um trabalho realizado sem remuneração e sem fins lucrativos, com objetivos éticos, culturais de assistência social. Como vocês podem ver aí, né? Pessoas se vestem de palhacinhos e vão nos hospitais alegrar as criancinhas doentes ou vão visitar idosos. Então, esse trabalho aí, as pessoas não fazem esperando receber. É um trabalho de coração, um trabalho voluntário. Quais áreas que mais empregam trabalhadores no Brasil? Então, a área de analista de desenvolvimento de sistemas, enfermeiro, farmacêutico, administrador, analista de recursos humanos e contador. É uma das áreas que mais empregam trabalhadores no Brasil. Todas as formas de trabalho são uma necessidade básica do ser humano. Atualmente, o emprego é visto apenas como uma necessidade financeira, mas não é assim que o pensamento deve ser. Seja qual for o trabalho, até voluntário, sem salário, é uma produção, é o resultado de algo feito, produzido pela pessoa. Então, é isso aí, pessoal. Vimos hoje sobre o conteúdo do desemprego. É uma situação complicada, né? Mas esperamos que essa situação mude, se Deus quiser. Agora nós vamos para a nossa atividade, página 87 e até a página 90. Vamos lá? Vamos lá, página 87. De acordo com o texto, quais seriam as principais causas do desemprego? Questão 2. O que os governos devem fazer para evitar o desemprego da população? Questão 3. O trabalho é apenas uma atividade remunerada? Justifique sua resposta a partir do texto. Questão 4. Com a ajuda do educador, vamos fazer uma pesquisa para responder as perguntas seguintes. Qual é a diferença entre o trabalho formal e informal? A gente explicou aqui, não é verdade? Quais são os benefícios que o trabalho formal garante ao trabalhador? C. Quais são as áreas que mais empregam trabalhadores no Brasil? D. Qual é o percentual da população brasileira que está sem emprego no momento? E. Quais profissões atualmente estão em alta no mercado de trabalho brasileiro? Só você pesquisar para responder algumas perguntas, certo? O restante está no nosso texto. Página 88. Pesquisa em revistas, jornais e internet figuras que mostrem exemplos de trabalhos formais e trabalhos informais. Depois ilustre-as nos quadros para criar um painel explicativo sobre o tema. Você vai pesquisar em revistas e em jornais quais os tipos de trabalhos formais e informais, certo? Você pode colar, ou se não tiver como você colar, você pode desenhar, tá certo? Página 89, questão 6. A música abaixo retrata a dureza para se manter no trabalho. Vamos ouvi-la e comentá-la depois. Nós temos aí a música chamada Trabalhador, de Seu Jorge. Ela fala assim: está na luta, no corre-corre, no dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem gari por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. E sem dinheiro vai dar um jeito, vai para o serviço, é compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá para nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Na página 90, na 7ª questão, diz o seguinte: qual é o assunto abordado pela música Trabalhador que ouvimos? 8. Você concorda com o que ela diz? Por quê? Transcreva a estrofe que mais chamou a sua atenção e explique o porquê.
10. Quais profissões o cantor cita na música? 11. Em sua opinião, quais são as profissões mais valorizadas e quais são as menos valorizadas hoje em dia no Brasil? Escreva-as no quadro abaixo e diga por quê. Então, no primeiro quadro, você vai dizer quais as mais valorizadas e por quê, e depois as menos valorizadas e por quê. Ok? Então, essas são as nossas atividades do livro de ética. Agora nós vamos ver o nosso conteúdo do nosso paradidático, continuar a nossa história e depois iremos fazer a nossa atividade. Vamos lá? Agora nós vamos continuar com a nossa história do nosso livro Confusão na Floresta. Vocês lembram que tudo começou, os animais estavam todos reunidos, né, lá, conversando, jogando conversa fora, inventando um bocado de mentira, e o macaco foi e soltou uma história. Foi o que aconteceu? O seu beija-flor não ouviu a história direito e já foi logo fuxicar para outro animal, a borboleta. Aí a borboleta já ficou logo desesperada, aí também já foi levar o fuxico para outra pessoa, aumentando esse fuxico, né? Tudo isso, né, para eles dizendo que o leão tinha sido destituído e que o papagaio estava, né, tacando em cima do leão e o negócio tava, o menino bafafá tava triste, viu? Vamos ver aqui agora. Depois a borboleta foi lá e contou para a Dona Preguiça. A Dona Preguiça foi lá e se enfiou dentro de um buraquinho e quem estava lá? O seu tatu. Menina lá foi, ela contou outra história também e começou a aumentar. Vamos ver como foi que o tatu levou essa história do leão. Vamos lá. O pobre tatu saiu dali correndo, né? Porque a preguiça já contou o fuxico pro tatu. O tatu saiu dali correndo no meio do caminho. Encontrou a cobra, mal parou, foi logo dizendo: Dona Cobra, pegue o que a senhora puder levar e saia correndo. Quero dizer, rastejando. Melhor, saia voando dessa floresta. Dizem que o papagaio está tantã, perdeu o juízo, está doidinho da Silva. Matou o leão, já matou meio mundo de animais e ameaçou matar tantos quanto vi à sua frente. Eu é que não quero cruzar com ele pelo caminho. Olha aí como aumentou a história. A cobra deve ter esquecido de dizer que não tinha pés nem patas, porque saiu dali num pinote só. No caminho encontrou o pato. Seu pato, é melhor você fugir imediatamente. Acabei de saber que o papagaio virou o cacão da floresta. Olha aí outra mentira. Quero dizer, o rei da floresta matou um exército particular, matou o leão, disse para todo mundo obedecer-lhe e o pior, tá faminto. Disseram que sua comida preferida é ensopado de pato. Minha nossa! O coitado do pato nem deixou a cobra concluir a fala. Saiu do lago em que estava ainda molhado. O desespero foi tanto que nem lembrou de que pato não voa. Conseguiu dar um rasante de causar inveja a qualquer gaivota. Meu Deus, o que será que esse pato vai fuxicar agora? E assim a notícia foi se espalhando por toda a floresta. O pato encontrou o jacaré, que encontrou o hipopótamo, que encontrou o porco-espinho, que encontrou o cavalo, que encontrou o lobo, que encontrou a galinha, que encontrou a vaca, que encontrou o carrapato, que encontrou a joaninha, que encontrou a lagartixa, que encontrou a aranha, que encontrou a abelha. Ufa, meu Deus, que tantos animais, hein? E foram tantos animais se encontrando que praticamente a floresta toda passou a saber da notícia. Até que um deles encontrou o rato. E o rato encontrou a raposa e esta encontrou o leão. O que será que vai acontecer, hein, gente? Vamos lá ver como é que essa história vai terminar. Prestem atenção. Seu leão, que surpresa encontrá-lo aqui. Olha a cara descarada. Ouvi dizer que o senhor havia morrido. Que história
é essa, dona Raposa? Como é que eu haveria de morrer se eu não estava... Como é que eu haveria de morrer se não estava e nem estou doente? Olha aí a cara de pau dessa raposa. Essa bicharada fala demais, seu leão. Tá vendo que eu nunca iria acreditar que um bicho daquele tamanhozinho ia ter força para te desbancar? Disse a raposa, agora tentando ganhar a amizade do leão, depois de perceber que tinha falado demais. Do que você está falando, dona Raposa? Que história de animal me desbancar? E aqui na floresta tem algum animal capaz de me desbancar, capaz de me enfrentar? Falou o leão em tom de voz capaz de impor sua autoridade de rei dos animais. O leão deu uma prensa na pobre raposa que ela ficou com as pernas tremendo diante da ferocidade dele. As pernas pareciam duas varas de bambu e o medo era tão grande que a coitada só tinha vontade de fazer xixi. Por isso não tardou em abrir o jogo e dizer ao leão quem lhe havia dado a notícia. O leão não quis conversa, estava disposto a saber de um por um quem era o responsável por toda aquela fofoca. Afinal de contas, toda a sua honra estava em jogo. Sua reputação de rei da selva não podia continuar abalada como estava naquele momento. Olha aí, pega no flagra na mentira. Vamos ver o que vai acontecer. A raposa, meio sem graça, disse ao leão que o rato era quem havia lhe dado a notícia. O felino então foi ter com o rato. Inventei nada não, seu leão. Quem me contou foi o... Essa história vai dar o que falar. Agora o seu leão ouviu a história e invadiu um por um para conferir quem foi que aumentou a história e de quem foi que surgiu. E aí, será que vai chegar lá no macaco, lá no papagaio? Como será que vai terminar essa história? Será que o leão vai perdoar? Vixe Maria, o negócio tá sério, viu? Ele botou foi quente aí na dona raposa. Agora a gente só vai saber o continuar dessa história na próxima aula, porque agora nós vamos fazer o nosso exercício referente até agora o que a gente já ouviu. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro Trabalhando com a Literatura e vai abrir na página 28. Vamos lá. Na página 28 tem assim: complete a cruzadinha com os sentimentos e sensações que os animais da floresta, incluindo o Rei Leão, sentiram. Temos aí: A. Qual é o contrário de coragem? B. O mesmo que tumulto? C. O mesmo que amedrontado? D. O contrário de sereno? Nós temos aí uma cruzadinha, você vai responder com as palavrinhas que estão pedidas, certo? E a quinta questão diz assim: todo tumulto começou com uma notícia que se espalhou como um vento. Junte as folhas, organize as palavras e escreva na placa a notícia. Você vai pegar essas palavrinhas que estão na folha, vai organizar e fazer a frase, certo? Que vai dizer como foi que essa notícia se espalhou com um vento. Ok? Então, essa é a nossa atividade do nosso livro. Fiquem atentos que na próxima aula vamos desvendar mais essa história e descobrir o que foi que o leão fez com todos esses animais. Espero que tenham gostado da nossa aula. Bom fim de semana. Tchau, tchau!